começar, Deus nosso Pai, agradecendo por o dia que passou, por a noite que está chegando. Nós agradecemos por tudo. Vamos pedir aos bons espíritos que nós possamos ajudar eles de alguma forma, porque nós temos certeza que eles estão prontos para ajudar. Só depende de nós. E nós também estamos aqui querendo ajudar. E aqueles irmãos desencarnados, porque encarnados somos poucos, mas aqueles irmãos desencarnados que quiserem acompanhar a nossa ideia, principalmente se estiver com boa vontade, melhor ainda. Mas os bons espíritos estão para ajudar todos. Os que estão com boa vontade, os que estão com menos vontade, mas sabemos que também possamos ajudar. Encarnado ou desencarnado, a gente pode fazer uma forcinha de melhora, ter pensamento melhor, pensar em Deus, pensar nas coisas que ele faz por nós e nós não fazemos nada por ele, naturalmente, né? Fazemos muito pouca coisa para agradecer a Deus, porque ele tem mais coisa para oferecer do que nós oferecer também, né? A nossa oferenda é muito pouca. Então, é o que Deus quer, é que nós melhorem, e nós estamos aqui para isso. Então, nós vamos estudar o Evangelho, ou outro livro que os bons espíritos está sempre nos mandando. O que não falta é mensageiro aqui no planeta Terra. Só falta a gente prestar mais atenção nas coisas de Deus. Para, menino. Então, só temos a agradecer, que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Assim seja. Será, né? Boa noite a todos. Boa noite, Francisca. Gostei mais coisa. Você entrou com o nome do Luiz Fernando hoje? Pois é, não sei o que. É o celular da mãe dele, não sabe? Bom Tá demais. emprestado. Tá emprestado até comprar outro. Aí terminar a última prestação agora e ver se tira o outro pra mim. Tá certo, bom demais. É bom demais, né? Vamos ao nosso estudo da noite. Bora. Sétima parte do Homem Integral, hoje 4 de maio de 2026. Homem perante a consciência, o capítulo é o 33, os sofrimentos humanos. Nós estamos na oitava parte. Poxa, que aí é muito tirado aqui fora. O homem perante a consciência. Nascimento da consciência, nós começamos, né? Nós fizemos esse quadro aqui, foi o último da semana passada, sobre os hábitos. Os hábitos que estão assim arraigados, quer dizer, os hábitos que estão, faz parte da nossa vida, a gente não consegue se livrar deles, né? Constitui, segundo aqui, a segunda Joana, aqui uma segunda natureza, que eles provocam sofrimento, produzem sofrimento, porque a gente precisa se ajustar, sair do automatismo. O hábito, o que é? Automatismo, né? E, então, a gente tem dever de buscar sair desse sofrimento, né? Está incomodando, vamos ver se a gente identifica de onde vem e procurar sair dele, né? Tirar os gatilhos, que eles vêm lá de outras vidas, às vezes, né? Muitas vezes, e a gente ainda traz algumas situações que nós temos dificuldade de controlar, né? Ela fala emoções desequilibradas, que são nascidas do egoísmo, um apego e está na imaturidade psicológica. Ela faz um destaque aqui do ciúme, o medo, a ira. É
eu não pensava nessas emoções assim como hábitos, né? Mas hábitos ou vício, né? Como queiram chamar, mas elas são, né? São coisas assim que nós nos habituamos a ter dentro de nós, né? Então a gente fica difícil para lembrar porque ela está enraizada na nosso comportamento, no nossa conduta. E aí ela recomenda que a gente precisa sair desses hábitos arraigados, né? Como causa dano, causa sofrimento. E ela orienta para a gente sair com disciplina, né? Com carinho, mas porém sempre firme, né? Decidido a sair, né? Que é claro que a gente não vai conseguir se livrar de uma vez só, é devagarinho, né? Mas tá sempre firme neles. Então, aí ela encerra dizendo que quando a gente se livrar desses hábitos ruins, né, esse medo, ciúme, ira, esse trem tudo aí, egoísmo, aí nós vamos caminhar para a felicidade, né? A paz, termina o sofrimento. E por enquanto o sofrimento é até uma necessidade, né? Para a gente poder caminhar. Então esse foi o quadro da semana passada. Quer fazer algum comentário? Alguém mais? Ou vamos pro de hoje? Pode seguir. Aí está, 4 de maio. Eu, próximo? Senhor. Impõe-se o trabalho de condicionar a mente à necessidade da harmonia. Impõe-se-lhe o trabalho de condicionar a mente à necessidade de harmonia. A gente precisa, então, colocar na nossa mente essa condição, né? Trabalhar ela, direcioná-la, ou seja, adestrar, né? Adestrar a mente para a harmonia. Harmonia. Esse seria o adestramento, a preparação dela para ela manter em harmonia. Recorrendo à meditação, então, como nós podemos fazer, né? Condicionar a mente à necessidade de harmonia? Com a meditação em torno das finalidades altruísticas da vida. Então, meditando em torno dos trabalhos do bem, disciplinando a vontade, ou seja, trabalhando para nossa vontade ser disciplinada, não ter vontade, trabalhando a questão de eliminar a vontade para as coisas perniciosas, né? E trabalhar a vontade para as coisas do bem, exercitando a tranquilidade, para exercitar também a tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados. Porque muitas vezes nós ficamos desesperados com coisas que não podem ser evitadas. Inclusive, a gente sempre ouve os comentários que quando uma situação não tem resolução, já está resolvido, né? Já está resolvido, ela não tem resolução, já está resolvido. Então, se uma coisa que não pode ser evitada, aí é manter tranquilidade, exercitar essa tranquilidade, as condições, aquilo que não pode ser evitado. Uma das coisas interessantes é a questão do desencarne dos nossos parentes, nossos amigos, né? Das pessoas que nós queremos bem, nos nossos afetos. Quando desencarna, por exemplo, a gente precisa exercitar a tranquilidade, porque é um problema que não temos condição de evitar. Aqui fala das ocorrências denominadas tragédias, das quais pode retirar excelentes resultados para o comportamento e autorrealização. Então, a gente pode pegar dessas coisas e tirar proveito, né? As calamidades acontecem, né? As grandes enchentes, nós não podemos evitar que aconteça. É claro que os governantes podem aliviar no sentido de
de fazer as precauções necessárias, mas a tragédia, ou seja, muita chuva vai acontecer, independente da nossa vontade. O processo de cessação do sofrimento dá-se ainda através do sofrimento que propicia satisfação, pela certeza que advém de se estar liberando de sua áspera constrição. Olha, o processo do momento de cessar, né, do sofrimento, dá-se ainda através do sofrimento que propicia satisfação, pela certeza que advém de estar libertando ou liberando, né, na sua áspera constrição. Eu me lembro quando o romance que fala da Madalena, quando Madalena ela saiu depois do trabalho com o Cristo, ela passou a trabalhar junto aos leprosos, né? E os leprosos ficavam no vale, onde só entravam eles. E ela optou por ficar ali com eles, para limpar as feridas, para dar banho naqueles que estavam, não tinha condição de tomar banho, para fazer curativo daquelas feridas e tudo mais. E quando mais no final, mais para frente, na vida dela, ela sentiu as manchas da hanseníase, na época chamava lepra, né? Que era incurável. E segundo o que comenta, diz que ela sentiu felicidade. Ela, graças a Deus, eu também estou passando por isso para respaldar os meus erros cometidos nessa e em outras encarnações. Ela sentiu felicidade por meio do sofrimento, né? É claro que não é fácil isso. Enfrentar, portanto, o sofrimento sem válvulas psicológicas escapistas é uma atitude saudável, muito distante da distonia masoquista habitual. Também resulta de uma disposição consciente para o homem enfrentar-se desnudado com uma visão otimista em torno do futuro por conquistar. Realmente, o sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. Então, esse sofrimento, ele faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Nós precisamos dele. Não é que Deus fez o sofrimento porque, gente, você só vai evoluir pelo sofrimento. Não, nós podemos também evoluir pela vontade da prática do bem. Mas como nós tivemos muita dificuldade nessa caminhada, erramos demais, então agora o meio para o nosso crescimento acaba sendo por meio de sofrimento, né? Nos reinos vegetal e animal, ele se encontra na embrionária percepção das plantas, que sofrem as agressões e hostilidades do meio, as contaminações e processos degenerativos entre os animais, desde os menos expressivos até os mais avançados biologicamente. O sofrimento se manifesta na sensibilidade nervosa, como forma de produzir novos e mais perfeitos antibióticos em constante adaptação e harmonia das formas do psiquismo neles latente. A superação do sofrimento é, sem dúvida, o grave desafio da existência humana, que a todos cumpre conseguir. Então, sofrimento, no final das contas, nós temos que agradecer. Inclusive, o próprio Evangelho fala, né, que a dor é uma bênção. A dor é uma bênção que Deus nos envia. O Evangelho mostra que a gente precisa agradecer quando as dificuldades chegam, porque essas dificuldades vieram para nós melhorarmos a nossa caminhada, nós direcionarmos nossa caminhada mais para o bem. É isto. É
Essa reflexão sobre o sofrimento, ele nos leva a várias interpretações, né? E às vezes até vários resultados comportamentais. A gente tem que ver aquilo que você falou aí, né? O sofrimento que Deus nos envia, quer dizer, o sofrimento que ele vem independente da nossa vontade até, né? Que é necessário para o nosso caminhar, para o nosso crescimento. Ele dá exemplo aqui da natureza. Toda a natureza, ela passa por desafios para crescer, para nascer, para tudo, né? É sempre envolvida, mas é uma necessidade para o aprendizado, para o crescimento. Nós temos os casos, né, das pessoas que buscam o sofrimento, até no próprio Evangelho diz, né, aquela autoflagelação e tudo mais, né? E às vezes tem essa autoflagelação no campo emocional e outros tanto mais que também não faz parte. Enfrentar o sofrimento que nos vem, né, que faz parte da nossa natureza, do nosso dia a dia, da nossa natureza atual, que nós necessitamos de sofrimento. Até ela faz um joguinho de palavra aqui, né? O sofrimento, através do sofrimento a gente também consegue prazer, como no exemplo que o seu Maurício trouxe da Maria Madalena. Ele faz parte do mecanismo de evolução, né, da Terra, até eu grifei aqui. Então, é uma forma de a gente crescer. Então, nós estamos buscando sair desse sofrimento, né, sempre. A gente sofrer menos possível, né? Esse é o nosso caminhar para ficar cada vez melhor. Penso que é assim. Alguém mais? Ou vamos para o próximo? Eu ia só falar aqui um pouquinho. Eu queria dizer assim, que Eurípides, toda vez que ele desencarnava, sempre era com sofrimento. A última vez alguém falou para ele se cuidar, que ele estava com 39 graus de febre, cuidando dos pacientes. Foi quando ele desencarnou. 39 graus de febre, mas não parava, era trabalhando, né? Cuidando das pessoas. E aí, então é desse jeito, é igual o Maurício falou aí. Sente prazer em cuidar, nem que desencarna, sabe? Porque até para desencarnar tem que ter dignidade, né? Porque você viu que o Chico falou, que a mãe falou pro Chico, né? Tem que ter mais complacência até para desencarnar, né? É assim não. Aí é aquilo aquietou, né? Então é desse jeito. Ele foi vítima da gripe, né? Gripe espanhola. Desencarnou com 38 anos. Pois é. Maria Madalena também foi vítima da própria lepra, né? Que ela cuidava dos leprosos. Foi. Também. Foi no trabalho. Né? E aí, o caso de Maria Madalena foi um caso muito interessante, porque todo mundo sabia que quem ficasse junto dos leprosos, ficariam leprosos mesmo, né? E morreria ali porque não tinha cura. Mas mesmo sabendo disso, ela foi para lá para cuidar deles, né? E ela, antes da lepra, foi para lá para cuidar, né? Para limpar a ferida, fazer curativo, cuidar, dar banho, limpar, ajudar. Ela foi o tempo todo trabalhando ali, mesmo sabendo que ia comer. Então ela fez com consciência mesmo, que ela ia pegar também, mas ela queria ser útil. O objetivo maior era ajudar, não ficar doente. Não ficar doente. Mas às vezes alguns por fuga falam bem assim, não, eu vou lá pegar a doença porque essa vida está muito difícil, né? Vou me entregar a ela. Também aí não, mas no caso... Não, aí não seria bom, mas no caso dela, o objetivo principal é ajudar, mas depois, quando ela pegou a doença, ela ficou feliz também, porque graças a Deus, pelo menos agora, estou passando pelas provações para
para me reparar os erros cometidos. Ela sentiu necessidade de expurgar, sabe, as falhas que ela cometeu. Muito bem. Então aqui termina o capítulo 33. Nós vamos agora para os recursos para a liberação dos sofrimentos. No outro ela falou sobre superar, né, o sofrimento, e aqui ela vai apresentar alguns recursos para liberação dos sofrimentos. A coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Para Aurila, basta o interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar a meta essencial da sua existência. Nós nascemos com esse objetivo. Nós queremos o quê? Ser felizes. Nós queremos a felicidade. Então, mas para conquistar a felicidade, não essa felicidade ilusória. Nós queremos a felicidade plena. Por isso ela diz, né? Interesse consciente, quer dizer, enfrentar os nossos interiores, né, as nossas dificuldades, os nossos vícios, né, como foi dito no capítulo anterior, para a gente vencer e ter essa paz, essa serenidade, essa felicidade de forma né, de forma permanente, de forma plena, né, aquisição da felicidade. Essa é a meta da nossa existência. Vem o sofrimento, nós queremos sair dele, e daí a gente cresce, a gente avança, evolui. É claro que nem todos, às vezes o sofrimento para alguns ainda não é o suficiente para que eles se movam em direção à evolução. Inexistente esta necessidade, tampouco há sofrimento, porque a ausência das aspirações nobres resulta da morte dos ideais, provocada pela indiferença da vida em uma psicopatologia grave. E necessidade inexistente, hein? O senhor entendeu isso aí, seu Maurício? Eu entendi que quando inexiste a necessidade de buscar felicidade. Ah, é? Então, entendi assim, né? Eu achei meio estranho, mas quando você não tem necessidade de buscar a felicidade, é tão pouco o sofrimento, porque a ausência das aspirações, olha, então se não tem aspiração nada, resulta na morte dos ideais. Eu não tenho nem ideias mais, então acho que você não tem nem sofrimento, né? Eu acho que aquele processo, não sei, vamos ver, que a gente está meio que anestesiado, né? Eu gosto de lembrar um exemplo que eu vi lá em Dourados, né? De uma pessoa que ela estava no presídio, e ela tem aquelas pessoas assim, chefe de gangue e tal, né? Que tinha poderes e tudo. E ela estava lá no presídio, né? Com todo aquele sofrimento, né, da prisão, e ela não percebia isso, porque ela tinha poder, né? Ela falava, não, daqui eu posso comandar o meu povo lá fora, posso mandar matar, fazer isso e aquilo. E o sofrimento para ela parece que não tinha efeito, né? Talvez por isso, é uma ilusão, né? Tampouco há sofrimento. Será que é isso? Sabe o que eu me lembrei também? Quando Jesus falou assim, que para aquele homem falou assim, deixa eu te seguir, eu quero te seguir, mas antes de eu seguir, deixa que eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus usou para explicar, né? Deixa que os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Então, ele quis mostrar, acho que é essa morte da indiferença, né? Aqui fala que quando não tem essas aspirações da felicidade, quando fala da felicidade, não é a felicidade do corpo, né? Aqui está falando da felicidade da alma. Então, quando não há necessidade de busca da felicidade, então nem há sofrimento, porque essa ausência das aspirações resulta na morte dos ideais provocados pela indiferença. Então, a pessoa está morto, né? De alguma forma.
Está indiferente ao sofrimento. Deixa que os mortos, deixa aos mortos cuidar de enterrar seus mortos. Então, em alguns momentos, a gente chega a tal ponto, né, de envolvimento nessas questões equivocadas que a gente nem percebe que está sofrendo. Não sente dor, fica meio que anestesiado. O viciado talvez se enquadre também, né? O alcoólatra. Você vai lá e fala para ele, sai dessa vida, não é bom, você está acima. Ah, não, eu tô bem. Tô bem. Muito bem, o sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Nós já comentamos um pouquinho disso aqui, né? Só complementando que a gente sai da ilusão, né? Ao sofrimento quando a gente aproveita ele de forma produtiva para o nosso crescimento, a gente amadurece. Então sai daquela fantasia que nós estamos até anteriormente. Os jogos e ilusões da idade infantil superados dão ensejo à integração consciente do indivíduo no grupo social no qual se encontra, fomentando o esforço pelo bem dos demais, por saber-se membro valioso e entender, por experiência pessoal, os gravames que a dor proporciona. E, não obstante, esta experiência lúcida sabe que o esforço a envidar para liberar-se dos sofrimentos é, por sua vez, conquista da inteligência e do sentimento postos a serviço da sua realização pessoal e comunitária. Sair da infância, dos jogos da ilusão, compreender que a gente não pode ser feliz sozinha. Lembra que é questão comunitária, né? E lembra também que nós somos membros de um grupo social, né? Então, a gente trabalha não por nós apenas, mas pelo coletivo também, para poder sair desse sofrimento. Então, quanto mais a gente entende isso, mais a gente vai saindo desses jogos de ilusão, né? Dona Diva, boa noite, seja bem-vinda. Seu microfone está fechado, tá? Só para avisar. Boa noite, Diva, seja bem-vinda. A gente não está te ouvindo, mas seja bem-vinda. Na maior parte dos... Opa, agora abriu o seu microfone, agora a senhora pode falar. Ah, tá. Então, eu estava tentando, faz horas que eu vi que você falou, né? E eu estava tentando, e aperta daqui, aperta dali, vai para lá, vai para cá, até que agora deu certo. Deu certo. Chegou a tempo. Eu nem sei mais como é que eu estava falando para minha irmã, porque eu estou ficando velha. Eu não estou velha, mas estou Todos nós, né? e estou ficando esclerosada também, porque eu vejo as coisas, tá certo, agora eu não esqueço. O meu filho me ensinou, mãe, você aperta aqui, faz ali, faz aqui. Tá, agora eu não vou esquecer. Ele sai, dali um pouco eu vou mexer, já não lembro mais de nada daquilo que ele ensinava. É um mundo novo para nós, né? É A tecnologia é uma coisa muito diferente para todos nós. Nós estamos aqui falando sobre a coragem, né, de enfrentar a nós mesmos, a questão do sofrimento, no livro de Joana de Ângeles. Continuando então, na maior parte dos métodos, a vontade do paciente, ela coloca como paciente, né, que somos todos enfermos nessa situação, né? Na maior parte dos métodos, a vontade do paciente prevalece como fator de alta importância. A vontade é fundamental, né? A gente usa até o termo dentro da doutrina espírita, a boa vontade, né? Essa boa vontade que faz a gente se movimentar
rumo a vencer a nós mesmos, excetuando-se os referidos sofrimentos por sofrimentos, olha o jogo de palavra aqui, e mesmo em grande parte deles, a reflexão bem direcionada gera uma psicosfera de paz renovadora que o envolve e alimenta, levando à liberação deles. Sofrimentos por sofrimentos. Esse é o exceto, né? Excetuando. O sofrimento por sofrimento, e mesmo em grande parte deles, a reflexão bem direcionada gera uma psicosfera de paz renovadora que envolve e alimenta, levando à liberação deles. Sofrimentos por sofrimento seria aqueles que a gente busca, seu Maurício? Será? Aqueles que voluntariamente, de repente, tem aquelas pessoas que vivem reclamando, ai, estou doente, estou isso, estou aqui, nada consola, nada. Será que é essa situação, não? Aquele que é sofrimento. Porque que está falando que mais que nem só o sofrimento em si, mas você sofre duplamente, sofre por sofrer, né? Quer dizer, não é um sofrimento, você sofre por sofrer, ou até, eu imagino que até aqueles sofrimentos que nós temos, de pensar no que vai acontecer no nosso sofrimento futuro. A gente sofre por imaginar os nossos sofrimentos, né? Aí fica o sofrimento duplo. Tem o sofrer e depois o sofrer pelo sofrimento. Esse é o certo, né? Então a reflexão bem direcionada leva a paz, né? Saber sofrer, que é aquilo que a gente vê no Evangelho, né? É saber sofrer. Olha, uma coisa interessante, o que deu para entender mais ou menos, olha, não é o sofrer por sofrer, é reflexão do sofrimento. Que às vezes a gente sofre pelo sofrimento. Ou o melhor, o correto seria não sofrer pelo sofrimento, mas refletir sobre o sofrimento. Né? Isso. Que aí leva a paz. Certo. Verdade, tem sentido, é isso mesmo. A gente se fixa, né, naquele sofrimento e potencializa ele, torna ele mais doloroso do que já é. Explica. Muito bem, é isso. Alguém comentar mais? O senhor mesmo? É só um pouquinho aí, eu falar um negócio aí. É porque sempre eu gosto de usar as coisas ao contrário, né? Ao contrário do que os outros falam, né? Tipo assim, às vezes a pessoa pode ser feliz acreditando que nós não viemos aqui para ser felizes. Porque o pessoal fica procurando felicidade, que eu vou viajar, vou procurar felicidade, e meu marido não deu certo, eu vou largar, eu vou ser feliz com outro, minha esposa não deu certo, eu vou largar uma outra. Então, você acreditando que não existe felicidade, você não nasceu, ninguém nasce para ser feliz, aí você se torna uma pessoa feliz, porque igual Madalena. Madalena foi cuidar dos doentes porque ela acreditava que não existia felicidade, ninguém veio aqui para ser feliz. Então, eu vou cuidar dos leprosos. Aí quando chegou lá, ela sentiu feliz. Por quê? Porque ela está sabendo que não existe felicidade, então ela se torna feliz. É igual o Maurício disse bem aí, que Jesus disse, deixa seus mortos enterrar seus mortos. Quer dizer, esses aí é os que estão querendo ser felizes. Então deixa eles para lá, vamos cuidar aqui, porque já que não existe felicidade mesmo, e nós vamos ser felizes assim mesmo, porque já que nós vamos... Então é desse jeito. Lembrando, Pastor, que nesse caso seria a felicidade da terra, né? Então a gente quer a felicidade da terra e acaba esquecendo, queremos felicidade material e esquecemos da verdadeira felicidade, que é espiritual, né? Então essa nós podemos ir conquistando vagarosamente, porque nem a felicidade espiritual nós não conseguimos ainda aqui com provas e expiações, né? Mas agora quando a gente busca a felicidade da terra ou a felicidade material, das coisas materiais, então por que nós não aprendemos nada ainda sobre a vida futura, né, que o Cristo veio ensinar? Mais alguma coisa ou vamos para frente?
Aqui vai ter uns itens. Memória. Relacionamos algumas fases da terapia liberativa. Aqui tem no outro tem a B. Tem A, depois tem B, depois tem C, depois tem D. Vamos começar no lá, que hoje não vai dar para terminar, né? Mas vamos começar. Relacionamos algumas fases da terapia liberativa. Então, na terapia liberativa, começa com a primeira fase, a fase A. Primeiro, considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados. Interessante aqui? Que coisa maravilhosa. Considerar terapia liberativa. Como dignos de ser amados. Quando fala indivíduos, não é só humanos, não é só encarnados, mas todos indivíduos ser amados. São dignos e merecem ser amados. Por pior que seja, né? Por pior que seja, ele é digno de ser amado. E tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Esse sentimento, sem apego, nem interesse, gerador de emoções perturbadoras, desarma o indivíduo de suspeitas, de ansiedades e medos, ao mesmo tempo dirimindo as incompreensões, dirimir é desfazer, né? Dirimindo as incompreensões de outrem e desarticulando quaisquer planos infelizes. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não reação à agressividade do outro desmantela-lhe a couraça da prepotência na qual se oculta. E eu só lembrei dessa aqui, essa eu achei mais tocada para a gente, né? Quando a gente não reagir à agressividade. Porque se a gente não reage à agressividade do outro, isso acontece, desmantela a couraça da prepotência do outro, né? Na qual se oculta. Então, mas quando a gente reage à agressividade, a gente está alimentando aquilo lá. Se a resposta é otimista e sem azedume, conquista-o para um intercâmbio útil, ampliando-lhe o círculo de expressões afetivas. Logo, este sentimento contribui para anular os efeitos do sofrimento moral e dissipar algumas, se não todas, as suas causas perturbadoras. O ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico, preventivo em relação às agressões do meio ambiente dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora. O cultivo, a expansão de ideias e conceitos edificantes apagam o incêndio ateado pelo pessimismo da maledicência, da inveja, da calúnia, tornando respirável a atmosfera social do grupo onde o homem se localiza. Então, acho que começa, né? Eu acho que essa primeira frasezinha ali é a que é mais, que resume tudo, né? Quando a gente considera que todos os indivíduos são dignos de ser amados, aí a gente começa, a gente já passa a modificar o nosso comportamento. Então, se eu considero que aquele indivíduo que me agrediu, palavras ou ações ou gestos, e eu o considerar como digno de ser amado, é claro que não é fácil, gente. Então, no momento que a gente é agredido por alguém, né,
psicologicamente, por palavra, por uma ação, por um gesto, por uma atitude qualquer, não é fácil a gente lembrar disso. Lembrar, ó, ele me agrediu, mas ele é um ser humano digno de ser amado. Então, quando a gente pensa assim, a gente já começa o nosso eu espiritual, nós começamos a ser diferentes. Aí nós começamos a encarar aquela atitude de forma diferente. Em vez de no momento da agressividade daquela pessoa, a gente, opa, se não puder dizer uma palavra agradável, né, a gente pelo menos cala, né? Quando a gente consegue calar, a gente já está ajudando um pouco quando a gente cala. O ruim é quando a gente não tolera e acaba revidando e a gente atrapalha a gente mesmo e acaba atrapalhando o próximo, né? E assim por diante, todos os atos, né? Quando a sua pessoa nos calunia, ou a gente precisa entender que aquela pessoa que calunia também é um filho de Deus, é o nosso irmão. Mostrando assim, a gente tem meio caminho andado para liberar do sofrimento. Aqui fala algumas fases da terapia liberativa, que ela falou da liberação dos sofrimentos, né? Então a gente já começa a liberar, porque se eu não reajo, se eu não ligo, entendendo que aquela pessoa que me fez o mal aí, ela é uma pessoa que merece ser amado, que é o meu irmão, quer dizer, aí eu paro, o sofrimento nem chega em mim. Agora, quando o primeiro gesto, eu já apelo, já brigo, já xingo, aí a gente acaba se contaminando mais. É isso. É isso. Então, todos os indivíduos são dignos de ser amados. Ela diz para a gente tomar como modelo alguém que o ama. Todos têm alguns amores, né? Todos têm. Por pior que seja, tem alguém que teve uma mãe, teve um pai, teve um irmão, teve alguma coisa, né? Ele também tem alguém que ama. Por pior que seja a criatura, né? Ele é credor de receber o afeto, ela diz, né? Tem que tomar por modelo isso. E aqui ela dá. Essa é a primeira fase, né, dessa terapia liberativa do sofrimento. O amor. E ela lembra que o amor é a gente olhar as coisas de forma amorosa. Às vezes a gente se comporta olhando tudo de forma ruim, né? O São Maurício falou bem assim, né? Quando fala todos os indivíduos, não se refere só a pessoas. Então, às vezes até uma mudança de clima, uma coisa, a gente, né, sempre fala, né, coloca a situação assim como um desastre que não vai ter solução, né? Situações na vida, pessoas, né, que nos envolvem. Isso aí não tem conserto não, né? Um cachorro que nos morde. Hein? Um cachorro que nos morde, por exemplo. Pois é. A gente compreender, né? Ter o olhar amoroso para tudo o que acontece, né? Tudo que nos vem, a gente devolver com a paz, com a serenidade, com o amor, né? Então esse sentimento ele vai anular o sofrimento moral, né? Vai anular, né? Vai dissipar, né? Algumas causas perturbadoras. A gente vai melhorar o nosso ambiente, vai melhorar o ambiente de todos, o ambiente psicológico. Às vezes a pessoa chega com uma enfermidade, né? A gente, ao invés de agir de forma a ser otimista, ser mais positivo, ser otimista sem também, né, desvalorizar a dor do outro. Isso também tem que considerar, tem que ter bom senso. E às vezes a gente se comporta diferente. Olha, a pessoa vem e conta, você sabe, eu tô com uma dor de cabeça nessa parte aqui da cabeça. Rapaz, eu conheci uma pessoa que teve isso aí e morreu.
Isso aí não é consolar, não. Isso aí é acabar com a pessoa, não é não? Então, então a gente precisa ter essa amorosidade, né? Ela fala amorosidade para com todos. Esse é o primeiro passo para a terapia liberativa. Nosso tempo, 13 minutos. então, Bartolufo saiu, né? o Barça novo saiu. Então,